Você não precisa de tantas coisas. Você não precisa conquistar tantas coisas. Você não precisa acumular tantas coisas. Você não precisa levar a vida pensando que a quantidade de coisas que você tem vai trazer mais felicidade na sua vida e mais propósito. Hoje eu quero falar exatamente sobre algo que eu vim me questionando há uns tempos e eu comecei a colocar em prática na minha vida e está fazendo muito sentido até então. Sem enrolação, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Bertone, seja muito bem-vindo a esse vídeo e se você ainda não me conhece, aproveita e se inscreva aqui no canal. Por aqui nós falamos de Jesus, falamos de filosofia, falamos de crescimento, desenvolvimento pessoal e assuntos relacionados a isso. Então para você que curte esse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve aqui. Então bora pro vídeo. O assunto minimalismo entrou na minha vida a partir do Pinho. Vou colocar ele aqui do lado. Esse cara me apresentou o que é o minimalismo. Foi acompanhando ele que eu vi que o minimalismo fazia muito sentido para o que eu entendia como propósito de vida. Eu sou cristão e analisando como Jesus viveu, como os seus discípulos viveram, como as pessoas que eram íntimas dele viveram, eu compreendi que muitas das vezes o excesso de coisas que nós acumulamos, que nós corremos atrás para ter, e as coisas que nós levamos como essencial, muitas das vezes não é. A verdade é que o minimalismo começou a fazer muito mais sentido para mim quando eu entendi que eu estava muito mais preocupado em ter coisas que necessariamente não fazia muito sentido no longo prazo, simplesmente para me satisfazer ali no curto prazo. A verdade é que muita gente corre para conquistar coisas que no fundo realmente não quer. A sociedade nos empurra e nos pressiona a conquistar coisas, a ter coisas que não faz sentido algum. A verdade é que o consumismo entrou de uma forma e o marketing abrangeu isso, as redes sociais e todo esse boom das mídias sociais fez com que você tentasse aos poucos conquistar uma vida que não faz no fundo aqui parte daquilo que você realmente entende de o que é vida. Você gasta muito tempo para conquistar coisas que você nem quer ter de verdade. É aquilo de a ânsia do ter e o tédio de possuir. Aquilo que você quer tanto ter, mas quando tem, passa uma semana, um mês ou até menos, já não faz sentido algum. A cada ano sai novas tecnologias, novos aparelhos, novos carros, novos tênis, novos relógios, novos estilos de roupa, nova moda. Isso vai girando um ciclo porque tem pessoas que vivem exatamente para ter as coisas mais atuais de todas. Tem gente que troca de iPhone a cada vez que sai um iPhone. E a verdade é que se você não trabalha com isso, isso não te traz retorno algum, não faz sentido você fazer isso. Tem gente que gasta muito em relação a tênis, tenta acompanhar o que as marcas estão fazendo. O marketing que é colocado hoje dentro das redes sociais faz o usuário dentro das redes sociais entender que ele precisa de coisas que ele realmente não precisa. E aí você fica gastando tempo, dinheiro e propósito com coisas que realmente daqui poucos meses, poucas semanas, já nem vai estar mais usando. É aquela coisa que você está me assistindo e às vezes sabe que tem algo dentro do seu quarto, por exemplo, que está lá há tanto tempo que não tem utilidade nenhuma, mas está lá. Tem um experimento que um cara fez, um cara que é minimalista, que ele encontrou o minimalismo, e ele começou a fazer um experimento que foi encaixotar tudo que ele tinha dentro da casa dele. E com o passar do tempo, ele foi vendo o que ele mais utilizava dentro das caixas. Eu sei que no final deu muitas caixas, e dessas muitas caixas, as coisas que ele precisavam, foi necessário abrir 3 caixas. Ou seja, de muitas caixas, apenas 3 caixas foram usadas. Porque aquilo que era realmente o que ele precisava. Eu não quero focar esse vídeo em relação ao minimalismo. Vou falar ainda sobre isso nesse canal, mas eu quero levar você a entender que muitas das vezes essa loucura por conquistar algo que você acredita que realmente quer, às vezes você não quer. É só você parar para pensar que realmente vale eu me esforçar tanto para conquistar isso. Qual é o meu propósito em ter essa coisa? Isso vai trazer realmente algum benefício para mim? Porque quando você começa a viver com o essencial, com aquilo que você realmente precisa, e para de gastar com tantas coisas supérfluas, você não tem noção do tanto de tempo, espaço e dinheiro você vai economizar. Saiu um tênis novo, preciso comprar. Saiu um relógio novo, preciso ter. Saiu tal coisa, preciso ter. Saiu carro novo, preciso atualizar o meu carro. Saiu um iPhone novo, preciso atualizar o meu iPhone.
saiu coisas novas, eu preciso atualizar. Porque na verdade, a maioria das vezes é que você não precisa atualizar pelo benefício da atualização. Você precisa atualizar porque você precisa mostrar para a sociedade que você tem um novo. Porque no fundo, você realmente sabe que você não precisa de tantas coisas. O que eu quero te levar a pelo menos pensar é que dá sim para viver uma vida com menos. Uma vida com menos coisas e mais experiências. No vídeo passado, eu vou colocar ele inclusive listado aqui, ou aqui no card. No vídeo passado eu falo sobre o meu tempo fora das redes sociais. Eu estou há mais de um mês fora das redes sociais. Exatamente no dia 17 de fevereiro eu saí das redes sociais. E até então estou aqui dentro. Até porque quando você começa a viver com o que realmente importa, com o que realmente é essencial, você vai começar a ter satisfação plena nas coisas. Porque a realização pelo consumo é uma realização falsa. E com o passar do tempo, você vai perdendo o sentido das coisas. E para tentar ter um pouquinho de felicidade, você vai comprando e aí? Eu sempre gostei muito de relógio. Eu tenho alguns aqui ainda, que eu ainda estou guardando. Mas eu tenho 2 caixas de relógios aqui vazias. Uma caixa cabia 14 e outra uns 10. E por incrível que pareça, eu já tive essas 2 caixas cheias de relógio. Eu era um cara que olhava muito para isso, porque eu tinha grande satisfação em ter relógio. Eu realmente gosto de relógio, eu gosto da história de que alguns relógios têm. Então eu acompanho youtubers da área, eu acompanho newsletters da área, acompanho o site oficial das marcas para saber como que é, o que estão fazendo. Mas isso começou a me causar um consumo desenfreado das coisas. E eu comecei a achar que a quantidade de relógios que eu tinha vinha me fazendo mais feliz. E quando eu me deparei com mais de 30 relógios, eu olhei e falei, não faz sentido. Não faz sentido algum eu ter tanta coisa. Não faz sentido algum eu ter tantos relógios. E para mim são os relógios. Para você pode ser os livros, pode ser talvez... Não, em relação ao livro, tem uma licença poética. Porque eu também tenho muito livro aqui. Mas pode ser talvez roupas, calçados. Sim, livros. Falo, na verdade, brincando. Mas tem gente que consome tanto livro que nem lê, nem metade do que compra. Mas tá sempre comprando. Por quê? Porque você perdeu a essência do que realmente importa. E essas microsatisfações de comprar e conquistar algo estão ocupando a sua vida. Porque você se apega a isso. Porque você acaba esquecendo, na longa da caminhada da sua vida, o que realmente é importante. Isso tem a ver com muitos outros assuntos. Os youtubers que você segue, que mostram todas as coisas que conquistam. Aquelas pessoas influentes que a cada dia compram algo novo, realizam algo novo, estão viajando para lugares diferentes. Isso vai te gerando uma comparação que é totalmente irreal das coisas. A verdade é que se você olhar realmente para o que importa, você vai ver que o extraordinário se vive no ordinário das coisas. Inclusive é o tema desse canal, eu coloquei isso na capa do canal. O extraordinário se vive no ordinário. Você não precisa de tanto. Quando você começa a desapegar das coisas, você começa a perceber que algumas coisas que você desconsiderava antes começam a se tornar tão valioso. Um simples ir ao parque, sem rede social, simplesmente ir, ver as coisas, sentar, pensar um pouco. A gente perdeu isso. Perdeu por quê? Porque a gente está muito ocupado tentando conquistar as coisas. E o ordinário das coisas, o extraordinário das coisas está nas coisas ordinárias. Enquanto o consumo pelas coisas, pela correria, pela conquista, enquanto o consumo por querer chegar em um lugar que não vai te fazer realmente feliz, enquanto isso nortear a sua vida, você vai continuar perdido. Porque o exemplo de Jesus, ele nos mostra que não é só sobre realmente ter as coisas. Ele poderia ter tudo que ele queria, mas além de um propósito muito claro, ele nos mostrou que uma vida simples pode sim ser uma vida extraordinária. Porque uma coisa não anda distante da outra. Porque por vezes, se você pegar alguém que é multimilionário, às vezes perguntar como está a vida dele,
e pegar uma pessoa que mora no interior, numa fazendinha, numa cidade, tira seu leitinho, fica ali no interior, vivendo ali das coisas que planta e que come. Pergunta para os dois como os dois estão. E aí? Qual que é a base, então? E sabe por que isso é tão importante? Isso precisa ser falado? Por quê? Porque o tempo passa. Você está correndo para conquistar, correndo para conquistar, correndo para conquistar. Correndo para conquistar. Quando você conquistar, você vai olhar para o lado e você já tem uma idade avançada. Você já não tem a mesma disposição. Você já não vai conseguir fazer as mesmas coisas. Você já não vai conseguir correr da mesma velocidade. Pensar na mesma velocidade. Executar na mesma velocidade. E aí, o tempo não volta. Por quê? Porque aos padrões que não são naturais, você quis levar uma vida que não existia. E isso acabou ceifando você aos poucos. A verdade é que você não precisa de tanto. Desapegue. Você sabe que se você realmente analisa as coisas que você tem hoje, você realmente precisa atualizar aquilo que você tem? Você realmente precisa de algo novo daquilo que você já tem? Você realmente precisa conquistar mais coisas? O que você tem já não é o suficiente? Porque se você não acha que o que você tem é suficiente, você nunca vai se satisfazer com nada. Se você acha que o que você tem não é o suficiente para ser feliz, para começar, você sempre vai colocar a sua felicidade, vai treinar a sua mente para que ela entenda que a sua felicidade está na conquista das coisas. E quando você conquistar, outras coisas vão tomar conta da sua mente, porque você vai virando um ciclo. E você se perde nesse ciclo. Pare para pensar nisso. Você não precisa de tanto. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado. E se durante esse vídeo você pensou em alguém, mande esse vídeo para ela. Aproveite para se inscrever nesse canal. Se você já está desapegando, já está nesse negócio do minimalismo, já está tentando levar uma vida mais simples, comenta aqui como está sendo a sua experiência. Eu quero ouvir de você, quero trocar uma ideia com você também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, aproveita e comenta aqui. Vou vender meu relógio. A gente vai saber, é um segredo nosso. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!